Então, em nome de toda a nossa diretoria executiva, temos aqui o Volmir, temos a Marga, da nossa diretoria, sejam bem-vindos. Quero dar as boas-vindas mais uma vez. Convidar vocês a acessar as nossas redes sociais, o nosso site, está com muitos eventos até o final do ano, tem uma diversidade grande aí de eventos, então convido vocês a participar dos nossos eventos, e a RH Serrana está aí há 32 anos, conectando pessoas e organizações e evoluindo juntos, tá? Eu quero agradecer aos patrocinadores de gestão que nos acompanham, né, mensalmente, nos apoiam, que é a Advance Consultoria, o Círculo Saúde, Detela, Emercor, Marco Polo, Metadados, ProAlt, Protesul, Empresas Randon, Rodoil, Cimex e UX. E hoje a gente agradece o professor Edgar, né, que está aqui conosco. O professor Edgar, ele é coordenador do MBA de Contabilidade, Compliance e Direito Tributário da BSSP. Edgar, depois você fala um pouquinho sobre você, né? E hoje o Edgar está aqui para conversar conosco, né, sobre os cenários tributários, que é um assunto tão delicado e tão preciso nas nossas organizações. Mas antes disso, eu quero passar a palavra para o nosso presidente, para dar um oi para todo mundo. Volmir, está contigo. Boa noite a todos. Primeiramente, obrigado, professor, por estar conosco, poder dividir com a gente aí os seus ensinamentos, e aos participantes dessa nossa palestra, né? A RH Serrana sempre buscando aproximar as várias áreas das empresas e das organizações, né? Trazendo oportunidades para os profissionais de diversas áreas, porque nós entendemos que a gestão de pessoas é feita por todos, né? O RH tem um papel fundamental na condução do dia a dia dos profissionais, das empresas, mas a gestão de pessoas é feita por todos os gestores de outras áreas, né? Especificamente aqui, voltando a essa questão financeiro, fiscal e contábil, né, professor? Então, voltado a isso, a RH Serrana pensou nesse evento também, né? E contamos e agradecemos pela sua disponibilidade de estar conosco aqui. Aqui não está, com certeza, não está tão frio como esteve, mas não deve estar tão quente quanto está em Goiás, né? Então, muito obrigado pela sua disponibilidade e obrigado a todos que estão com a gente. Professor Edgar, fique à vontade. Tá, eu estava esperando. Será que eu posso? Mas, gente, obrigado, boa noite a todos, obrigado pela oportunidade. É sempre muito feliz poder estar colocando alguns pontos de vista. Eu já se vão alguns bons anos, né, 23 anos ligado ao universo tributário e seus impactos. E hoje convidado aqui para falar um pouquinho para vocês, para um público que envolve muita gestão. Será que temos que cuidar um pouco dessa área de RH? Existe uma implicação direta, né, de uso de tecnologias para rastreabilidade. Talvez esse ponto de vista pode ser muito conveniente da gente apresentá-los aqui a vocês. Essa é a nossa meta. Eu vou compartilhar a tela agora. Vou colocar aqui uma apresentação. Vai dar tudo certo. Eu preparei aqui nos bastidores, né, para dar tudo certo. Acredito que vocês estejam agora vendo aí, né? Então, muitas vezes o pessoal comenta muito isso, ela teve a gentileza de citar, né, a Simone da BSSP, mas muitas vezes não se sabe o que significa. BSSP significa boa sorte, sabedoria e prosperidade. Esse é o nome da nossa empresa. A gente acredita que se plantar boa sorte com sabedoria é a peça fundamental para que a gente colhe a prosperidade. E aí vem a minha suspeição enquanto professor estudioso de acreditar que o conhecimento transforma. E isso é o que a gente pretende aqui, provocá-los a pensar um pouco junto conosco dentro dessa realidade. Então, essa frase é uma frase que eu gosto demais da conta. Você não pode fazer o trabalho de hoje com os métodos de ontem se pretende estar no mercado amanhã. Como isso já se tornou uma verdade? Quer estar obsoleto hoje, não é desaprender, basta continuar fazendo da forma que você sempre fez. E por quê? Nós temos um processo de aceleração de novidades. Nós temos
um professor que desenvolveu a teoria, né, até de um termo tão em moda, que é a inovação disruptiva, a pessoa fica falando muito de disrupção, mas, assim, indo no fundamento, né, do professor que criou o conceito de inovação disruptiva, que é o Christensen. Christensen, ele exatamente nos faz algumas reflexões de entendermos uma série de ações e uma série de perspectivas. A primeira delas é uma questão de comportamento humano. E para que eu não fique trazendo um exemplo, talvez não tão carregado, ou de poder corroborar, né, no meu ponto de vista que eu coloquei sobre essa frase, eu trago essa imagem aqui para vocês. Essa imagem é da última grande greve dos bancários, que ocorreu aproximadamente há uns 12 anos atrás. O Brasil ficou mais aproximadamente 40 dias, né, com os bancos fechados. E aí vem a parte mais interessante, olha o que está aí na tela. Digita U igual a desemprego. Diga não às agências digitais nem direito a menos. Essa imagem é uma imagem de 10 anos atrás. Então, o futuro dessa imagem é hoje. E é isso que eu quero provocá-los a pensar comigo. Porque se você não pode fazer o seu trabalho de hoje com os métodos de ontem, se pretende estar no mercado amanhã, eu quero fazer uma analogia. Isso aí era o presente de 10 anos atrás e o futuro é hoje. Vamos refletir um pouco sobre essa imagem. O que os bancários, à época, estavam questionando fortemente? Sobre a questão das tecnologias, das inovações tecnológicas que estavam gerando desemprego no universo bancário. Premissa, isso é verdade? Uma verdade brutal, gigantesca. A quantidade de bancários existentes era algo, em relação ao momento atual, chega a ser brutal. E por muitas vezes, por que nos questionamos de forma idêntica? Agora, percebam o que eles estavam fazendo há 12 anos atrás e vê se nós não nos comportamos de forma idêntica. Quantas vezes, eu não estou dizendo, portanto, que não é legítimo, tá? Essa é uma afirmação, questionar, obrigar, ou o próprio direito, né, tem nas suas frases latinas um conceito que fala que é o direito ao jus esperniandis, quer dizer, o direito de nós espernearmos contra algo que nos agride. E nesse conceito, a tecnologia estava gerando um desemprego brutal e eles têm como direito reagirem a isso? Perfeitamente. Só que a pergunta matadora não é essa. É eficaz essa briga que eles estavam tendo? E é isso que eu quero questionar e estimulá-los a pensar, por favor, dentro da exiguidade de um tempo, de uma pequena palestra, exatamente a gente não tem como dar fundamento. Isso aqui daria uma aula de 20 horas se a gente for aprofundar todos os conceitos. Mas eu quero trazer esse insight. Qual é a eficácia dessa confusão? E eu posso aqui fazer um argumento muito simples. Todos aqui que estão nesse momento são usuários bancários, não é verdade? Então vamos fazer um teste? Quem aceita? Olha, eu sou coordenador de MBA, então aqui, está valendo uma bolsa integral no meu MBA para aquele que topa pegar fila para pagar conta em banco nos próximos 30 anos. Alguém? Oh, mas tem que ser compromisso público. Alguém? Me arruma um. Opa, estou dando uma bolsa, Volmir, e não estou conseguindo arrumar nenhum candidato. Pelo absurdo de que nenhum de nós teríamos a coragem de voltar a pegar fila em banco. Então, aqui eu faço exatamente essa provocação inversa a você. Se imagine se um banco atendesse o desejo dessa maioria de bancários e abrisse um banco só com atendimento presencial. Ele hoje estaria ou em processo de falência, ou em processo de transformação, ou com sérios problemas de lucratividade. Então, esse é o ponto principal que eu gostaria de começar a provocá-lo a pensarmos junto comigo. Quantas e quantas vezes reagimos iguais a esses mesmos comportamentos? Eu vou até pegar, eu já tinha deixado aqui separado. Ai, cadê? Esqueci. Desculpa, só um minuto. Eu vou passar um livrinho aqui que eu gosto muito, que é esse aqui, ó. Até pegar e cadê a posição lá? Eu fiz questão até de pegar. Quando eu falo que eu tenho, né, o povo não acredita. Sou fã desse livrinho aqui, ó. Quem mexeu no meu queijo? É fininho, gente, ó, pequenininho. Opa, cadê? Aqui tá com o chroma keyzinho. Ó, pequenininho, bonitinho. E ele ilustra, de uma forma extremamente simplista, um comportamento humano. Nós achamos tudo perfeito, desde que não mexa com o meu queijo.
nós concordamos com tudo, desde que não mexa com a minha vida. E esse cara conseguiu, num texto extremamente simplista, a colocar uma ideia, que é uma máxima e uma verdade. Esse livro já é um livro que tem bastante tempo, é um livro muito barato, recomendo a leitura a todos, porque esse é uma questão de comportamento humano. E dirigindo a vocês que estão na área de recursos humanos, na área de coração, este é o grande desafio. As pessoas pulam igual a cavalos chucros contra a questão de mudança. Olha que coisa louca falar isso. Como assim louca? Mudança é uma certeza. E nós brigamos com mudança? Não deveríamos já ter, ao longo, pelo menos, da maturidade, ter nos acostumado mais com mudanças? Isso seria uma teoria muito bonita de afirmá-los. Mas a prática disso ela é muito chata. Por que eu afirmo isso a vocês? Porque ela é chata. Porque nós reagimos. Então, deixa eu dar dois pequenos exemplos a vocês. Todo mundo aqui é a favor de uma reforma tributária que melhore o cenário, que as coisas fiquem mais calmas, que a gente possa ter, por exemplo, uma desoneração da folha de pagamento e, consequentemente, uma melhor oportunização. É tudo muito ok. Agora, e se essa reforma tributária aumentar o seu imposto? Como é que você reage? Pois é, quem for da área de serviços, eu acredito, pela característica, talvez, né, eu já tive a honra de visitar Caxias do Sul alguns bons anos atrás, né, e tive a oportunidade de conhecer a característica econômica da região. Mas digamos assim, que tenham, e aí esse perfil é para serviços. Eu acredito que temos algumas empresas aqui, representantes, que trabalham na área de serviços. Na área de serviços, a proposta de um dos tributos, que é o PIS e COFINS, quer dizer, ele é o anterior, ser substituído por uma contribuição sobre bens e serviços, chamada CBS, é uma proposta que já está no Congresso Nacional, a alíquota anterior era de 3,75%. Ela, como proposta, vai a 12%. Então, quem da área de serviços aí quer aumentar em 7% sua carga tributária, quem era a favor de reforma tributária, acredito que nesse momento já não está tão entusiasmado com essa hipótese, né? Porque é isso que talvez seja o grande desafio. O que é a ideia por trás? Nesse comportamento, nós estamos falando de um cenário tributário em que tecnologia mudou muito. Esse exemplo que eu trouxe aqui a vocês, eu quero provocá-los a pensar, eu tenho que, só um segundo que eu quero trocar de slide aqui, só que eu tenho que fazer um negocinho, nesse universo de tecnologias tributárias, essa sigla, mas essa sopa de letrinhas, ela tem um rótulo chamado SPED, Sistema Público de Escrituração Digital. O que ele fez? Ele, na verdade, nós tínhamos o Digital, que digitalizava os internet banks da vida, né, que digitalizava o relacionamento das empresas, desculpa a embolada, das pessoas que são dono de conta de banco. É isso que eu tentei, rapaz, me deu um branco aqui agora, é coisa feia. Mas as pessoas que são usuárias bancárias, era isso que eu estava tentando dizer, talvez com outra palavra, mas esse é o sentido, certo? É a digitalização dos usuários bancários com os bancos, o relacionamento entre eles. O que esse tal de SPED provoca? A digitalização do relacionamento das empresas com a administração pública. E aí envolve uma série, principalmente de um conceito chamado de rastreabilidade. Não é que vai acabar a sonegação, não é que vai acabar mas vai ficar muito fácil ou muito mais efetivo por parte do governo identificar comportamentos anômalos. Questões de treinamento, de gestão de risco, de oportunização de contratação de pessoas, especificamente dentro desse universo que eu quero dar minha maior ênfase, e hoje é o meu maior objetivo nesse bate-papo com vocês. Já me coloco, inclusive, à disposição de questionamentos, quem quiser. Eu sei que, às vezes, a questão do microfone ele fica um pouco, né, bagunçado, mas quem quiser fazer no chat, tá à disposição. Eu vou condicionando aqui um caminho a gente percorrer de uma ideia que eu quero defender, mas eu estou à disposição também dos questionamentos que vocês entenderem, né? Mesmo que eu já vou me direcionar. Quem quiser fazer uso do chat, eu estou à disposição. Inclusive, o chat tem um macete, né? A Simone, não sei se contou, você pode me mandar privado. É só você procurar professor Edgar Madruga, me manda. E aí, se você me contar privado, tá? Eu prometo que eu conto o milagre e não digo o nome do santo. Eu tenho normalmente esse hábito, viu, Volmir? Eu sou daqueles caras assim que eu sempre digo que a gente não faz besteira. O problema são as nossas tias. Eu, por exemplo, tenho uma tia, menino do céu, que
vira e mexe me dá umas aprontadas, sabe como é? Não, que faz umas besteiras na área, especialmente, né, ali do departamento. Então, algumas preocupações eu quero levantá-los aqui, exatamente do poder dessa tecnologia, porque ela está transformando brutalmente o quê? Da mesma forma que mudou completamente o bancário, tanto que nunca mais houve nenhuma greve bancária dos últimos, vamos lá, não há 12 anos, não acabou e não vai ter mais. Porque eles, na verdade, perceberam exatamente não havia vantagem. Vou repetir, comportamos-nos hoje igual nesse processo aqui. Há umas mudanças gigantescas dos processos de tecnologia. Vamos colocar uma coisa impossível, tá? Eu estou excluindo aqui microempreendedores individuais. Nós temos aproximadamente 10 milhões de CNPJs no país. Nós sabemos que não dá para fiscalizar todas as normas, nós sabemos que não dá para fiscalizar e que tem um mundaréu de empresas que fazem. Agora, olha o que acontece. Nós estamos vivendo uma questão de 2 pontos principais. A tecnologia está tornando possível o que era impossível. E eu quero dar um pequeno exemplo a vocês, de novo, tá? Que virá de que forma? A tendência do fisco é enxergar o fato econômico e ele diretamente fazer a apuração, tá, pelas empresas. Ao fazer isso, a chamada pré-apuração, apuração assistida, inclusive, vocês podem fazer um questionamento que o Rio Grande do Sul é um dos líderes do projeto, por exemplo, no caso do ICMS. Vocês podem fazer as curiosidades que o fisco lá tem um projeto aí no estado de vocês que tende a calcular o principal tributo estadual, principal tributo estadual, de forma, como é que eu posso dizer a vocês, não automatizada, mas de forma um pouco mais acompanhada, como nunca se fazia. Aí, o que eu posso dizer a vocês sobre isso aqui que impacta diretamente o setor de vocês? A DCTF Web, com o E-Social e a REINF, nada mais é do que uma apuração assistida. Vamos lá, deixa eu explicar um pouquinho melhor isso. Você hoje manda as informações tributárias. Você hoje manda as informações tributárias ao fisco. Perfeito? E ele monta uma espécie de extrato bancário e diz o quanto de valor a pagar. Você mandando informações equivocadas ou principalmente gerando fatos econômicos que tenham por excelência uma não auditoria, um não compliance, quer dizer, uma não verificação prévia de conformidade, você pode estar gerando um passivo para a sua organização, não necessariamente de atos de má-fé ou de dolo, mas simplesmente por não perceber. Olha bem, o que acontece hoje? A REINF. A REINF, basicamente, existe uma relação de trabalho em que todas as retenções devem ser informadas. Como é que está o setor de fazer as retenções dos prestadores de serviço de sua organização? Como é que estão os relacionamentos com os terceirizados de sua relação? O que eu posso afirmar é que, a partir dessa FD-REINF, isso fica escancarado na frente da administração tributária. E aí, já tivemos alguma atividade de auditoria interna, quer dizer, a atividade de verificação no conceito clássico de compliance, de conformidade das... Nossa equipe está devidamente treinada para que tenha feito as devidas retenções, porque se ao não fazê-las, é como se dissesse aquele ditado, né? O rei está nu, porque está extremamente exposto. O E-Social, e aí vem-se, né, com a carteira de trabalho eletrônica, e isso tem uma implicação naquele processo de contratação monstruoso. Não se faz mais nada em papel. Ao não se fazer mais nada em papel, existe, por exemplo, um questionamento bem besta da lei trabalhista ou uma facilidade de conferência da lei trabalhista. Isso é clássico, tá? É uma jurisprudência consolidada. Nós podemos pagar salários diferentes a pessoas com os mesmos cargos? Resposta, não. Concorda? Então, pergunta aqui matadora. Como é que está o plano de cargos e salários da sua empresa? Porque eu tenho um hábito, às vezes, de rodar esse Brasil e, às vezes, eu esbarro assim, ó, auxiliar 1, 2 e 3. Ok. Está fazendo a divisão das devidas funções. Agora, tem um cara que é auxiliar 1 recebendo a mesma coisa que auxiliar. A pessoa que você transmitiu, que tem o mesmo cargo, recebendo salários distintos. Isso era no tempo do papel. E agora é escancarado e jogado na cara do fisco.
pergunta que eu faço de forma muito respeitosa. Como é que está o plano de cargos e salários, especialmente na definição de atribuições distintas de forma objetiva para que haja diferenciação de pagamento de salário. Porque, pela lei trabalhista, não é possível pagar salários distintos para as mesmas funções, salvo algumas regras de produtividade. Por favor, eu não quero aqui dar uma aula, né, tão extensiva disso aí, não é o meu objetivo. Mas, em cima só dessa provocação, você pode estar criando um passivo trabalhista dentro da organização que pode gerar um prejuízo simplesmente por não ter sido identificado, que agora é muito mais rastreável essa informação que no passado. Para que eu crie aqui rapidamente só uma lógica, tá? Eu quero colocar um método que eu faço isso e, por favor, eu não vou alongar nos desdobramentos, mas é 3 regrinhas, que se você seguir e criar um processo, você implanta um compliance tributário dentro da sua organização com relativa facilidade. Quais são as regrinhas, professor? Então, primeiro eu vou falar são 3 mantras, sabe? Mantras do professor Madruga. Qual é o primeiro mantra? O fisco não pede nada de graça. Vou repetir, é mantra. Mantra que te repete até. O fisco não pede nada de graça. O fisco não pede nada de graça. O que eu quero dizer com isso? Primeira coisa que deve ser feita é o acompanhamento das alterações normativas que venham das administrações tributárias que gerem impacto direto dentro da sua organização. Então, não adianta. A primeira pergunta, a primeira fase, a primeira estrutura é a monitoramento, seja por contratação de terceiros, né, que façam esse serviço, seja no processo interno. Como assim processo interno? Você se torna um melhor profissional se você for beber da fonte. E a principal fonte hoje são diários oficiais. Uma das coisas muito interessantes do poder tributário é que você tem que a exigência de dar publicidade. Consequentemente, é necessária a publicação em diário oficial, seja estadual, seja... Então, ler diário oficial é uma maneira gratuita, tá? Porque ele é hoje online, de você olhar. Você vai, vamos dizer assim, exigir de você um olhar em torno de 15 minutos diário para você passar o zóio. Em 90, 95% das vezes, vai ser uma passada de zóio. Só que vai ter, em 10% dos casos, um dia que vai surgir alguma norma. E você vai entender que você tem que observar quais são as normas, do Ministério do Trabalho, qual é a entidade, né, qual dentro da administração pública, qual é aquela entidade que publica coisas que impactam o seu negócio. Ponto. Isso é a primeira premissa. Professor, eu posso terceirizar isso? Claro que pode. Você pode contratar uma consultoria que te entregue isso. Ok. Mas lembre, eu não sei, aqui eu estou lidando, né, Simone e Volmir, com várias pessoas de vários níveis. Pense em você que esteja exercendo uma vontade de crescimento profissional, vá beber da fonte, vá crescer. Por quê? Primeira coisa é identificar. E aí vem algo que aí é treino mesmo, prática, e quanto mais você fizer, melhor você fica. É o segundo mantra. O que se pode fazer com isso? O que se pode fazer com isso? O que se pode fazer com isso? O quanto mais você estudar e descobrir, com posse de posse da primeira informação, que houve uma mudança, uma nova exigência de uma informação por parte do fisco, você vai para o segundo ponto. O que o fisco pode fazer? O que a administração tributária pode fazer com essa informação? A partir disso, e acredite, esse ponto é o ponto talvez mais difícil. E aí o que eu recomendo? De coração, ó, nessa hora é conhecimento, é água debaixo da ponte, a experiência, o conhecimento, mas montar grupos. Eu tenho uma honra de participar com grandes amigos meus, por exemplo, de grupos de WhatsApp, em que a gente vira e mexe e coloca dentro desse grupo interpretações de determinadas alterações normativas. E trocamos as figurinhas, né, relacionadas a isso. Então, construir essas, eu vou usar aqui um termo que eu gosto muito, das panelinhas do bem. Junte pessoas que possam lhe auxiliar e que tenham esse mesmo interesse. Tá aqui, né, nós estamos dentro de uma entidade, por que não, né, estimular esse debate dentro da própria entidade? Ponto. Porque quanto melhor você adivinhar esse item, o que se pode fazer com essa informação,
é o quanto você vai fazer diferença. Porque nós vamos para o terceiro mantra. Qual é o impacto nos meus clientes? Qual é o impacto nos meus clientes? Aí vem o grande lance. Quando eu falo clientes, isso pode ser um cliente interno, não se esqueça, eu não estou falando necessariamente de um prestador de serviço externo. Porque aí é a pergunta que vale, tá entendendo? A partir da segunda pergunta que vale $1 milhão, essa é a parte que você vai fazer diferença na sua vida. Por quê? Você vai analisar isso de forma preditiva. O fisco ainda nem começou a usar a informação. Você vai entender o que ele pode fazer e vai ter ações preventivas, de forma espontânea, corrigindo e, consequentemente, deixando, vamos dizer assim, o leão manso e longe de você. Então, este é, como eu lhe diria a vocês, uma sequência lógica que você aplica de como lidar nesses cenários tributários, trabalhistas que vêm aí. É fácil para mim, enquanto professor, colocar isso aqui. Eu sei, o desafio é executar isso no dia a dia. Não tenho nenhuma inocência que não tenhamos essa necessidade. Mas acredite, seguindo essa receita de bolo, especialmente no item 2, porque o primeiro é esforço, o terceiro é uma análise lógica, o esforço está no item 2. O que se pode fazer com aquela informação? Cara, você pode, inclusive, criar produtos para serem comercializados a terceiros em cima dessa análise preditiva. Porque você sabe que você tem. Então, esta é consultorias. Você pode ser pioneiro dentro da realidade do mercado. Quer exemplos disso? Exemplo de uma resolução que saiu no final do ano passado, que altera o Simples Nacional, que 80% das empresas brasileiras são Simples Nacional, 8 milhões de empresas. E o que ela mudou? É obrigatório, tá, se mandar uma obrigação acessória, que é do cálculo dos impostos. E desde dezembro, simplesmente agora as retificadoras não são mais automáticas. Não se permite retificadora. Ela pode ser retida, permite ser retificadora sim, mas ela pode ser retida e dizer, olha, não concordo com o que você está me mandando. Resumindo, será que nós estabelecemos um compliance dentro das organizações? E, para mim, esse exemplo eu gosto muito, que surgiu uma norma, está aqui a norma, está publicada no Diário Oficial, e agora entender o impacto disso. Primeiro, observem que o fisco está começando a ter um olhar mais próximo de empresas de menor porte. Não de forma tão forte e tão efetiva quanto nas grandes, mas mostra normativas que estão mostrando um determinado olhar. Através de quê? Malhas fiscais. Ele fala literalmente, as declarações transmitidas poderão ser o quê? Retidas. E mais do que isso, a pessoa será, a empresa, comunicada da retenção e, se necessário, poderá ser intimada a expressar esclarecimento. Se o fisco se estiver convencido, vai falar, não precisa me apresentar nada, não aceito sua retificadora. Será que estamos mandando informações na área trabalhistas com a certeza que a informação está correta? Ou, às vezes, para não tomar uma multa por atraso, estamos mandando a informação e depois a gente dá um jeito para corrigir? Fica aqui uma provocação, somente, tá? É uma provocação de que o fisco está tendo um olhar um pouco mais próximo, especialmente nas retificações de informação, talvez pelos excessos. Nós encontramos, gente, determinados absurdos dentro desse universo tributário. Exemplos assim, para vocês entenderem talvez até o próprio impacto. Esse daqui não é ligado à área trabalhista, esse exemplo, mas é interessante eu trazer a vocês, que envolve uma determinada loucura. Imagine, o cara tirou aqui nota fiscal, ele emitiu as notas fiscais, perfeito? Ele emitiu as notas. Não estou falando da parte que ele vendeu sem nota, da parte que ele vendeu com meia nota. Eu estou falando da parte que ele emitiu a nota. Aí ele vai lá, na hora que ele vai declarar para efeitos de apuração de imposto de renda, ele declara menor. Doido para dar com pau. Preste atenção, gente. Não estou falando de cruzamento, de malha super especial. Estou falando que o abençoado está se dando o trabalho daquilo que ele é o próprio fuxiqueiro. Ele não está se dando o trabalho nem. Quando você chega no nível de exposição a risco, isso aqui, você já imaginou as consequências inerentes que estão por trás disso? Gente, essa imagem é uma imagem real de fiscalização. Agora, a questão que eu pergunto fortemente, esse fisco existe mais? Esse fisco de carimbar nota?
Vocês aí no Rio Grande do Sul, é um dos pioneiros do RFID, que as notas são carimbadas literalmente por radiofrequência. Depois quem tiver a curiosidade de pesquisar sobre isso. A pergunta que eu gosto muito de fazer, esse fisco não existe, mas e o empresário? Então, hoje, nós precisamos exercer, enquanto não líderes, não quanto empresários, mas principalmente assessores. Eu gosto de brincar, viu, Volmir, e dizer assim, nós precisamos ser babá de empresário. Literalmente, porque nós estamos colocando algumas condições que se remetem a, como eu poderia dizer a vocês, uma ignorância até infantil do poder dos documentos fiscais eletrônicos. Então, este poder dos documentos fiscais eletrônicos tornam coisas, de novo, volto a frisar, que eram impossíveis. Vamos imaginar, eu estou aí, isso é um vídeo que eu vou passar agora para vocês, só para, de novo, sair um pouco do seu universo e trazê-los aqui. Daqui a pouco eu vou startar esse vídeo e vai passar. Eu só quero descrevê-los primeiro. Você acha que é possível a gente fazer uma blitz de cobrança de IPVA em pleno horário de pico, 18 horas? Caxias do Sul é uma cidade calma de trânsito, eu até diria que seria uma... Mas vamos imaginar, então, tenho certeza, de em Porto Alegre, ali na beira de passar por aquela pé do aeroporto, quando você tem que chegar ali para passar por aquelas pontes, para cruzar o rio. Imagina fazer uma blitz naquela rodovia às 18 horas. Seria algo impossível. Na 101 subindo, né? Quem vai? Impossível. Vamos ver? Então, eu quero mostrar aqui a vocês a descrição. Isso aqui é um carro, ele está no acostamento. Aqui nós temos câmeras. Essas câmeras ela tem uma leitura OCR, quer dizer, ela lê a placa do veículo. Aqui embaixo, gente, é um notebook que vai passando. Eu vou ligar aqui exatamente a apresentação, vocês vão ver. Os veículos vão passar aqui e a placa vai mudar aqui embaixo. Quer ver? Vai passar um veículo ali e agora, imediatamente, ela, tá vendo? Mudou a placa. O que ele está fazendo? A consulta na base de dados de PVA. O que vai ter lá na frente? Lá tem uma blitz. Mas essa blitz não para ninguém, gente. E aí começam a surgir algumas coisas. Ah, agora surgiu. Passou o casinho. Casinho vermelho. Está lá de boa, devendo IPVA. Lá na frente chega a blitz. Lá na frente tem a blitz. Imagine o seguinte para você. Lá na blitz não está parando ninguém. Como é que é a cabeça desse cara aí? Esse cara está tranquilo. Meu Deus do céu, dei sorte. Essa blitz não começou, já terminou. Mas na vez dele, na hora que ele vai passar, alguém vai para o meio da rua e faz... Encoste, papai, e tome a selecionar. Daqui a pouco vai passar mais um abençoado, também com esse mesmo desafio. Por quê? Uma blitz dessa, percebo, está aí rodando os carros passando. E agora acabou de passar mais um. Resumindo, o que era impossível de ser feito, agora é plenamente possível. Olha o poder da rastreabilidade e da tecnologia dentro desse novo mundo atual. Isso é só um pequeno exemplo. De novo, eu quero, e o meu papel aqui, Volmir, é muito de estimular. Eu não sou especialista em RH, eu não sou aquele cara que vem aqui, sabe, que talvez vai te dar algum hack e vai fazer alguma diferença. Mas eu quero lhe estimular a mostrar o poder da rastreabilidade, e esse poder faz grande diferença. Olha a imagem que eu trouxe aí, intencionalmente do Rio Grande do Sul. O fisco do Rio Grande do Sul usando de tecnologia de Big Data para gerar o quê? Malha fiscal. Para aumentar esta, digamos assim, rastreabilidade. E o que é uma malha fiscal, professor? Gente, essa é bem fácil de explicar. Se o seu João vendeu para a Dona Maria tem que dizer comprou do seu João. Basicamente, é um cruzamento de quê? De duas ou mais informações. Só que, lembremos, as malhas mais atuais, elas não fazem um cruzamento de informação entre duas informações prestadas. O fisco criou uma série de normas, nós ficamos mandando, viramos fuxiqueiros, né, o tempo inteiro. Banco hoje manda saldo bancário desde dezembro de 2015, tá? Tem um ponto de código para saldo pequeno. Dinheiro no banco, vou repetir, o fisco já sabe. Aí nós vamos lá no nosso imposto de renda e não declara o dinheiro dentro do banco. Eu estou vendo Simone, fez uma cara feia assim, Simone, tomou, por que é que você está com o câmbio? Pois é, se chama financeira, Simone. Financeira. O ponto de corte é acima de 6 mil para CNPJ, 3 mil para CPF. Quer dizer, qualquer saldo mais significativo, o fisco tem acesso. Será que a gente fez o nosso imposto de renda, seja das pessoas jurídicas, seja das pessoas físicas, e declaramos corretamente isso? Agora, isso é a característica principal. E por que funcionou a malha fiscal? E aí eu vou explicar a vocês um pouco dos cenários e o cuidado que a gente deve ter.
O fisco, por não conseguir fiscalizar todo mundo, e com essa massa de informações, o que ele passou a fazer? A criar essas malhas e chamar as empresas a serem regularizadas. Mas o que aconteceu com esse fisco? Hoje o fisco tem mais malha do que a capacidade dele até de usar. Na verdade, gente, ó, isso são estudos. Tecnicamente, 70% das empresas brasileiras estão quebradas. Tecnicamente, que eu falo no papel, tá? Mas por quê? Porque não estão fazendo auditoria, porque não estou fazendo compliance, porque não estou fazendo verificações. Não estou falando que estão efetivamente na prática quebrados. Muitas vezes há uma descapitalização contábil da empresa que, por exemplo, esse dinheiro está na mão dos sócios, né? Só que isso não foi devidamente incluído dentro das informações tributárias das empresas. O que o fisco passa a fazer, tá? E isso é fisco do Rio Grande do Sul, fisco federal. Ele passou agora a adotar um comportamento muito interessante, e a gente vai ver isso de forma muito ampliada, que é o que eu denomino as cartinhas amorosas. Tipo assim, sabe? Você está lá, imaginou, hoje é um dia, ainda não é uma terça-feira, né? Ainda não estamos muito empolgados, mas vamos imaginar, a gente está com esse negócio de Covid, todo mundo meio... Mas imaginemos que você chegue no sabadão, vai pegar aí, vai dar um passeio com seu love, de mão dada, você e seu love, e aí chega um SMS da Receita Federal. Eles mandam SMS para a empresa. Receita Federal informa. Existe uma mensagem importante para você. Acesse o portal ECAC para maiores informações. O que é ECAC? Isso é o portal de relacionamento. É como se fosse uma conta de, por favor, é uma caixa de e-mail entre o fisco e tu. Vou dar um exemplo real da minha esposa. Minha esposa atrasou um pagamento, a gente tem a questão do Simples Nacional, da empregada doméstica, que está em nome da minha esposa. Ela atrasou um recolhimento de... Agora eu vou pedir desculpa a vocês, se é o INSS ou FGTS. Pois bem, era para ter feito a quitação, não fizemos a quitação. Aí agora, no imposto de renda dela, o imposto de renda dela foi retido e está lá uma cartinha no ECAC. Minha esposa recebeu. E eu que faço o imposto de renda dela, né? Olha a minha. Venha compensar o que você está me devendo com a sua restituição, papai. Literalmente, uma dívida de ordem trabalhista. Valores pequenos, tá, gente? Bem, sendo muito sincero a vocês, 2 meses, mais ou menos, de não recolhimento. Eu volto a repetir, eu acho que é INSS, coisas para vocês entenderem. Um recolhimento, não recolhimento na ordem de R$200, e aí uma restituição na ordem de 2.000 e poucos reais. É uma compensação que... Mas retiveram. Aí lá vai eu apertar o botão, sim, eu quero compensar. Porque aí vem lá, quando você chega nesse ECAC, tá? Haja amor, porque no caso de minha esposa dei sorte, foi 200, né? Agora imagine quando dá lá 80 mil, 200 mil, 1 milhão, como a gente já teve a oportunidade enquanto professor observar. E aí, não tem paz nesse mundo se não chegar. E por que o fisco vai estimular isso? Porque o que acontece com a grande maioria que recebe essa cartinha amorosa? Se autorregulariza. Uma minoria. Se vocês entenderem, tem dados públicos da Receita Federal que isso é na ordem de 90% de autorregularização. Quer dizer, as pessoas vão lá e se corrigem, né? E aí vem um grande muito lance. Na hora que se autorregulariza, entra dinheiro no caixa do Estado. Aí vem uma coisa que é muito louca, tá? Sem multas, entra mais dinheiro e mais rápido do que se ele usasse palavrão de infração. Olha que coisa doida. Vou repetir. Entra mais dinheiro e mais rápido do que se usasse a informação para lavar a infração. E com muito menos, gente. Precisa bastante investimento em tecnologia. Vocês viram que eu mostrei que o Fisco do Rio Grande do Sul estadual também está fazendo uso disso? Precisa bastante investimento em tecnologia, isso é fato. Bastante investimento em treinamento dos auditores, isso é irrefutável. E aí começa uma coisa muito doida, ele começa a poder encontrar mais empresas. Mas não tem uma galera que resiste? Começa a sobrar auditor, até porque diminui a quantidade de existentes de auditores. A gente direciona, e é isso a política do fisco, a essas pessoas que têm um comportamento anômalo, de uma forma um pouco mais agressiva, tendo uma fiscalização mais forte, efetiva e direcionada. Este é um modelo que a gente vai encontrar nos próximos 5 anos, e aí temos que ter muito cuidado nesses processos. Por que eu estou frisando isso? Vou trazer aqui um exemplo a vocês relacionado à área trabalhista que eu gostaria de bastante carinho e atenção a vocês. Brasil, primeiro colocado em acidentes de trabalho nos primeiros dias. Por que isso? É por falta de EPI? Por falta de treinamento do funcionário?
está dentro da empresa funcionando sem carteira de trabalho, sofre um acidente de trabalho e o que acontece? Corre para assinar retroativo. Porque no tempo do papel, isso era possível. No tempo do papel, dava para assinar a carteira. Quantas vezes eu já visitei uma empresa e as pessoas, naquela boa vontade, dando um treinamento, alguma coisa, às vezes a gente, quando tem uma oportunidade de estar indo no evento, sempre que o tempo nos é possível, vamos fazer uma visita a alguém, e aí estamos lá, a pessoa com a maior boa vontade, está mostrando a empresa dele com o maior carinho, aí daqui a pouco a gente já passava para um setor e a porta aberta, normalmente a área ligada a DP, Departamento Pessoal, RH lá, aquele armário cheio de carteirinha azul. Não pode reter as carteiras, mas todo mundo, o que o pessoal fazia? Só retia a carteira de trabalho. E, na hora que desse uma merda, corria para assinar e fazia. Dava para fazer isso. Bem, surge o tal do E-Social. E-Social. O que é o E-Social? Para que talvez você não esteja diretamente ligado. E-Social é a digitalização da área de departamento pessoal, da área trabalhista. Digitalização. O que acontece? Para você contratar alguém, você tem que mandar uma mensageria. Eu vou simplificar, não quero usar aqui termos técnicos, eu sei que é no modelo XML, mas eu vou chamar de mandar como se fosse mandar um e-mail, tá? Você, para contratar alguém, você tem que mandar como se fosse um e-mail para o fisco. Perfeito? Se você não mandar o e-mail, não contrata. Então, vamos pegar esse exemplo. Hoje, dia 6 de dezembro de 2020. Perfeito? Todo mundo na mesma data? 6 de outubro, desculpa, né? Me corrigindo. Aí, ó. Ninguém falou nada, velho. Pô, Valmir, eu tô querendo saber se alguém tinha atenção, uai. Não, hoje, 6 de outubro de 2020. Você está com um funcionário dentro da empresa sem carteira assinada. Morreu em acidente de trabalho. Vamos lá. Ok, morreu. Atestado de óbito de 6 de outubro de 2020. Pela lei trabalhista, quando é que você tinha que ter assinado a carteira dele? Para quem não sabe, isso é um ponto pacífico, até o dia anterior ao primeiro dia de trabalho. Por consequente, você tinha que ter assinado a carteira dele no dia 5, ontem. Me ensina a mandar um e-mail com data de ontem. Por favor. Me ensina. Me ensina que não vai ficar rico, não é doido. Vamos ganhar 1 milhão. Vamos criar a empresa treta mutreta. E vamos ganhar dinheiro com essas regularização de treteiros. Tá? Aqui, rei do cambalacho. A gente podia botar, né? Criamos umas empresas com os nomes assim, né? Como é que eu falo assim? O pastor, né? O pastor das ovelhas negras. Não, sei lá como é que é o nome que vai inventar. Mas o que eu queria dizer a vocês, e falando sério, é como mandar um e-mail com data retroativa. Não vai mandar. Não vai mandar. E aí nós temos o impacto, de novo, jurisprudência da lei trabalhista. O cara morreu. Vamos imaginar que ele tem uma viúva. E ela tem direito a uma pensão. Se a pessoa é assalariada, quem paga essa pensão é o INSS, perfeito? Normal, é assim que funciona. Os assalariados, quem paga a pensão é o INSS. E quando a pessoa não tem carteira assinada, quem paga o INSS, papai? Está com dúvida na lei trabalhista? Não precisa googar, não. Pega o celular, liga a câmera, bota em modo selfie e olha para ver o que aparece. Você. O empresário é o responsável por uma pensão quando o funcionário morre em acidente de trabalho sem carteira assinada. E é dívida alimentar. O que é dívida alimentar? É aquela que você não pagar. Resumindo, vai pagar pelo resto da vida, quer dizer, dando tempo proporcional à pensão que teria do INSS. Tem alguns casos, né, quando é jovem demais, não é eterno, mas aquelas regras do INSS para a concessão de pensão. Imagine, o empresário vai lá e fale. Porque pode acontecer, não vai? Vai ter que continuar pagando a pensão? Vai, porque é dívida alimentar. Aí imagine, o cara morre. Aí quem já morre é o empresário. E acabou a dívida? Se os herdeiros levarem patrimônio, a dívida vai junto. Olha que dívida. Vamos fazer uma conta. Imagina que você estivesse pagando R$2.000 para o abençoado fora da carteira. 2.000 vezes 13, 26 mil. Estou simplificando, tá bom? Vezes 30 anos, R$800 mil, papai. Agora, imagine que você botou 3 dentro de um carro, 2,5 milhões de reais.
Será que os empresários estão conscientes dessa responsabilidade? Não estão. Porque quantas e quantas vezes nos deparamos com os funcionários em treinamento? Como assim? Ah, está em treinamento, não precisa assinar carteira, porque ele está em experiência. Oh, eu chego a me arrepiar, moço, quando eu ouço esse negócio aqui. Em experiência tem que assinar carteira? Quantas e quantas vezes eu me deparo com esse tipo de... Desculpa, gente, nós precisamos... Lembra que eu falei que tem que trazer os caras para ser babá de empresário? É isso. Agora, quer piorar? Vamos colocar uma outra visão aqui agora, porque eu estou falando de empresário. Prestador de serviço. Então, vamos falar de uma coisa. Imaginemos que todos os setores tenham feito corretamente, pegaram os documentos, trouxeram. Tem que ter alguém dentro da empresa, alguém que é o responsável por mandar esse E-Social. Tem que ter, porque senão não contrata. Imagine que essa pessoa tenha caganeira. Imagine que vai ter aí, agora, vamos lá, vai ter um Grenal, aí um jogaço, não pode ter mais, né? Acabou a graça, né? Mas vamos lá, vamos imaginar que vai ter, sabe, o Oktoberfest, nós vamos sair um dia antes para ir lá para o Oktober, sabe? Vamos, não, ou eu tô de porre, só de porre, vou sair mais cedo, deu birra. Tá bom. E você não manda o E-Social e o cara morre no dia seguinte. Se você for um prestador de serviço, o empresário tem direito de efeito regressivo em cima de você, tá? Então, se por acaso nós estamos aqui com algum colega que tenha área de terceirização na área de RH, agora que é plenamente possível, tá? Essa responsabilidade que era do empresário, por isso, se ele te entregou toda a documentação e pode provar isso, é sua. Você que seja assalariado, carteira assinada, até ainda tem uma discussão, dá para ter uma boa briga, se você vai responder por isso ou é uma responsabilidade sob ordem de chefia. Mas prepare-se para ter suador, dor de cabeça e uma demissão por justa causa. Não tenho nenhuma dúvida a partir de uma condição dessa. Então, olha o que eu trouxe nesse último exemplozinho aqui, propositalmente, que quando olhamos para fora, eu estava falando de empresário, agora quando você pensou em você, ter a pessoa que está responsável por fazer E-Social, está consciente que agora não pode dar mais caganeiro? Olha o poder e a necessidade de treinamento, de compliance, fazendo diferença na vida das pessoas. Eu sou suspeito, educação, conhecimento transformou minha vida. Há 23 anos atrás, dava aula em colégio público de matemática. Primeiro, minha formação é engenheiro. Eu tinha um sonho de querer ser engenheiro. Mas aí peguei uma crise no final da década de 80, me vi sem empregabilidade dentro do universo. Fui mexer inicialmente, depois fui mexer com concurso público, e aí a coisa... Mas, em determinado momento, para eu ter uma renda, dei aula em colégio público de matemática, exatamente no ano de 1997. E aí, como não valorizar o conhecimento, que foi o conhecimento que transformou a minha vida? Me chegou a me permitir hoje coordenar, ser dono de uma instituição de ensino superior. Eu sou um dos sócios da BSSP, com muita honra. E aí eu provoco cada um de vocês a exatamente a mesma ideia e o mesmo raciocínio. Vão atrás de conhecimento. Aquela regrinha, sabe, aqueles 3 mantrazinhos, pode parecer uma besteirinha, mas é a receita de bolo que transforma. Esse exemplo que eu citei do E-Social. Está lá a exigência, está a mudança da legislação, está tudo aí na cara, tá ou não está? Se a gente tivesse feito, perceba o que eu fiz agora com vocês, que é a interpretação do fato e levando a possibilidade de uma consequência, a gente pode evitar riscos, evitar prejuízos, principalmente ficar bonito na frente do chefe e principalmente criar um processo de prestação de serviço na área de compliance trabalhista, que eu acredito que tem futuro em empregabilidade pelos próximos 5 a 10 anos. Não somente, obviamente, como eu posso dizer, não me restringindo a todo o potencial na área de recursos humanos, longe disso, mas é só aqui, né? Com esse agradecimento gigantesco desse convite, de só fazer aquele puxãozinho de orelha para que não ignorem o poder do conhecimento como algo que também é um diferencial. Então, formar profissionais, se você não está ligado diretamente a isso, mas formar profissionais, sabe, qualificados, com essa visão crítica, com essa visão preditiva das informações, há uma carência monstruosa de profissionais em todo o país. É impressionante como há uma carência. Façam o teste sobre a questão que eu provoquei aqui a vocês, do E-Social, se essa rotina está mapeada como ponto de risco.
Se houve um treinamento dos empresários que não pode botar um filho de Deus abençoado hoje para dentro de uma porta de uma empresa sem efetivamente estar confirmado que se mandou a carteira dele está assinada agora por meio eletrônico. Por quê? Porque o que era possível de ser feito no passado não é mais possível e nós vamos ver nos próximos 5 a 10 anos situações absurdas acontecendo. Enfim, eu encerro aqui a minha ideia do que eu pretendia abordar para vocês, tá? E me coloca assim, quiserem fazer questionamentos, perguntas, eu estou aqui à disposição, tá? Só para mostrar a vocês como ideia, tá? Eu vinha com as consequências, para mim, que vai dar merda, se a gente não se cuidar. Essa era a ideia inicial do que a gente se propôs. E aí eu me coloco, por favor, quiser fazer uma pergunta, aí agora vamos abrir chat, eu vou te excluir tá? Aí eu coloco aqui à disposição, tá? Tá aqui o chat, tá aqui os microfones, quem quiser fazer um questionamento. Falei um bocado, né? Aí agora estou por conta de vocês. Não, olha só, muito bom, né, professor? Eu acho que, claro, toda essa tecnologia ela é um caminho sem volta, né? Se nós pensarmos no próprio setor bancário que o senhor trouxe no início ali, isso também se deve muito a essa aplicação da tecnologia do setor bancário, que se deve muito a essas reivindicações do passado, né? Claro, os bancos sempre buscando o aumento de rendimento e tal, mas eu acho que foi um movimento também que obviamente a mudança ia chegar, mas eu acho que verificando os movimentos dos próprios trabalhadores do setor bancário, de certa forma, empurraram, ajudaram essa tecnologia que ela fosse chegar no que está hoje, né? Porque antigamente tu ia num setor de banco, tinha um monte de fila, um monte de caixa para te atender. Hoje tu vai no banco muito raramente, né? Tirando a Caixa Econômica Federal, que a gente vê filas enormes aí para pegar os tal R$600 aí, né? Mas a própria categoria, eu acho, também ajudou a aumentar ou acelerar essa questão da tecnologia, né? Sim, perfeito. Vamos dizer assim, aonde há uma dor, há a solução. No caso especificamente da Caixa, como eu tomo a ousadia de falar, é porque, na verdade, existia um mundo de desbancarizados, né? Porque, de fato, quem tivesse banco nem lá iria. Quem tivesse com conta, recebeu e tinha como fazê-lo, né? É porque aí já envolve uma coisa um pouco mais triste, né? Que é exatamente Pensa assim, a gente falava dos analfabetos, os analfabetos digitais, é literalmente hoje o grande desafio, né, da gente trazer essas pessoas. Eu não quero nem entrar naquela dimensão maior de pessoas que hoje estão, e aí vem a questão de um desafio da RH de geração, de formar uma nova cultura, uma cultura empreendedora, né, de intraempreendedorismo, que é outra bomba que a gente tem que trabalhar todos os dias da nossa vida profissional. Né? Construir o intraempreendedorismo, já que o acúmulo das informações e do conhecimento ele é tão amplo, que já não somos donos do conhecimento. Na verdade, nós não estamos contratando pessoas para ensiná-las ao que fazer, mas ao contrário, para nos ensinarem o que deve ser feito. Isso é meio tolo, né? Porque envolve também conceitos de formação de RH, de liderança, de todos os processos. Mas eu sou suspeito, né? Professor é apaixonado por isso, né? Então não serve de base. Tá certo. Não sei se mais alguém tem alguma pergunta aí. Se não, mais alguma pergunta? Pode abrir a câmera, perguntar. As meninas normalmente não façam assim, mas elas abrirem câmera sem ter avisado. Que é isso? Duvido, Vomir. Eu até acredito na pergunta sem câmera ligada. Foi falar, provoquei a Paula, hein? O pessoal vai se encorajando. No finalzinho a gente pede para abrir a câmera. Elaine, nossa conselheira presente, bem-vinda. A gente pede para abrir as câmeras para a gente fazer uma selfie, né? Se vocês tiverem pergunta, façam, aproveitam. Se desejarem nos encaminhar depois por e-mail também, o professor Edgar vai nos atender, né? A gente não combinou isso antes, nós estamos falando agora. Fiquem bem à vontade. Olha aí, quanta gente. A Marga, nossa vice-presidente do ESAR, o ESAR que a gente
prorrogou, né, devido à pandemia, então ele vai acontecer em 2021. Alguma pergunta? Olha ali, vamos ver, olha só os rostinhos. Eu vou contextualizando até que alguém resolva fazer alguma pergunta. Na verdade, assim, né, professor, eu acho que a importância das empresas se preocuparem com a organização, né? Só que uma vez implementado isso, elas se dando conta da importância disso, a vida delas vai se tornar muito mais fácil, né? Eu acho que tem todo esse viés negativo, vamos dizer assim, no sentido de ter que se organizar, contratar pessoas capacitadas, qualificá-las, né? Mas, por outro lado, a partir do momento em que tu consegue organizar isso, para a empresa é muito mais fácil, para o próprio cidadão. Eu coloquei ali no chat antes ali um comentário de uma situação minha, né? Da declaração de imposto de renda. Eu tinha feito um lançamento lá, aí estou sempre pesquisando para ver se vem uns pilinhos de volta ali, né? E aí tinha uma informação lá que era uma questão do plano de saúde lá que estava com uma informação. Aí eu entrei, verifiquei, retifiquei, aí não sei, antigamente tu ia pegar uma pastinha cheia de papel para ir lá na receita, na fila, explicar, né? Então, assim, facilita muito, né? Desde que tu consiga entender isso e se organizar para isso, né? Com certeza. Sou suspeito. Mas o próprio relacionamento através desse portal ECAC, né, que é o portal exatamente de relacionamento, ele acaba brutalmente facilitando e automatizando. Por outro lado, viabilizando pegar no pé mais de muito mais gente também, né, Volmir? É a consequência. Quanto rolo se fez em declaração de imposto de renda no passado, né, Elaine? Isso aí, nossa, o que o pessoal usava de despesa de plano de saúde, de educação, que sequer tinha... É claro, então, assim, é óbvio que as coisas vão melhorando e dentro do possível, do normal, que as coisas sejam realizadas de forma correta, né? Acho que não temos mais pergunta. Libera o microfone. Liberei. O governo está mais preocupado em arrecadar, então quanto mais tecnológico, melhor. Ninguém escapa dele. Quanto mais rápido, né? Mais rápido. Elaine, também acaba, me perdoe, não que eu queira, eu vou ampliar o raciocínio, mas também há um lado de melhorar um pouco do cenário, sabe? Seja o uso da tecnologia, já que a gente, por exemplo, se a questão da reforma tributária, um cenário tributário melhor, né, com as leis mais calmas, não é uma questão técnica, é uma questão política. Não é, eu falo, a questão não é técnica, é política. Grandes ideias já existiram várias vezes, mas criar os acordos. E aí Maquiavel nos ensina até o porquê disso, né? Que poder não se divide, poder se conquista, né? Então, na verdade, cada um que tem seu status quo vai brigar para que mantenha-se dentro do seu status quo, né? Ou seja, pelo medo da mudança, mesmo que ele não esteja satisfeito, né? Não é só no sentido positivo. A partir dessa premissa, o que hoje se enxergou é o poder da tecnologia da informação para, pelo menos, facilitar a nossa vida de cumprimento. Por outro lado, esse mundo tecnológico, não somente da parte arrecadatória, mas a rastreabilidade, aí sim, com certeza absoluta, torna aquilo que era, volto a repetir, impossível de ser controlado, né? Então, coisas que a gente negligenciava, literalmente falando, porque não era... E aí vem agora, talvez, um novo papel como cidadãos, de um olhar um pouco mais crítico nas leis. Porque o brasileiro, na verdade, ou fazia as leis, a gente não se importava, porque elas não eram cumpríveis. Agora, imagine leis não cumpríveis que agora pode ter a rastreabilidade ou a consequência. Então, a gente também ser mais crítico no sentido de exigir a transformação ou o cancelamento, né? Ou obsolência de determinadas normas, mas a revogação de fato delas, não tácita, né? Porque o Brasil é a terra das leis que, na verdade, ficam aí dentro de, posso chamar de um armário, e eternamente lá, e um dia, algum doido, vai lá e vai puxar para criar alguma confusão, mas não é o objetivo. Professor Edgar, vamos encerrar, né? Eu quero agradecer em nome de toda a nossa diretoria, né, Volmir, Marga, por você aceitar o nosso convite. A RH Serrana está de portas abertas. Quero convidar mais uma vez para vocês seguirem as nossas redes, acompanhar tudo que está sendo preparado e já está programado até o final do ano. Temos a possibilidade de participarem do nosso grupo de WhatsApp, do Telegram também.
só mandem um e-mail lá, quero participar, que a gente inclui vocês nos grupos e ficam por dentro de tudo que está acontecendo. Quero convidar vocês também a responder a nossa pesquisa de satisfação, que eu vou colocar na tela agora, bem rapidinha. Está aparecendo aí? Tá. Só responder. São 3 perguntinhas, só isso. Enquanto... são 4 perguntinhas, a Paula está me falando aqui, não estou enxergando a quarta. Quero agradecer mais uma vez, a gente tem uma programação com uma diversidade muito grande de temas, né? Porque gestão de pessoas envolve qualquer setor, né? A gente trabalha com pessoas, então não é só o RH, gestão de pessoas é muito mais amplo do que o RH. Acompanhe, professor, muito obrigada pela sua presença, muito obrigada, todos já responderam, eu agradeço de coração e a RH Serrana está de portas abertas. Um abraço a todos e uma boa noite. Boa noite, Obrigado. a todos vocês, viu? Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, professor, obrigado a todos. Boa noite, um abraço.